Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o princípio da incerteza de Werner Heisenberg, né? E vamos falar de física quântica de novo, né? Continuar esse bate-papo, a gente fala muito sobre física quântica em todos os nossos episódios, todos os nossos vídeos, podcasts, nos nossos treinamentos, cursos, né? E aqui a gente volta para um princípio que é muito importante, por isso que até que eu tô gravando, fazendo um vídeo só sobre isso, porque eu sei que isso pode reformular a ideia da tua vida, não só em relação aos conhecimentos de física quântica, mas quando Heisenberg postulou isso em 1927, isso fez com que, na verdade, as pessoas começassem a entender as coisas de uma outra perspectiva, né? E até tem uma forma mais bruta que as pessoas começaram a entender, mas eu vou passar ambos significados, né? Então, a bruta, vamos dizer assim, que às vezes as pessoas que se dizem cientistas não concordam, e a perspectiva cientista, já que o Heisenberg, pra você ter uma ideia, ele foi muito influente, né? Foi um dos primeiros aí da escola, vamos dizer, de física quântica, entre outros, né, que fizeram muito sucesso também, no sentido de conhecer isso, né? Era amigo de Einstein, era amigo de Schrödinger, você vai ter do Planck, né, do Max Planck, entre outros, até mesmo Paul Dirac, né, também, que era matemático, enfim. E nesse caso, o Heisenberg, ele vai ganhar o prêmio Nobel até, né, por causa desse princípio. Basicamente, o princípio da incerteza, né, então eu vou ler aqui junto com você, ele afirma que não podemos saber a posição e a velocidade de uma partícula, ou seja, a gente não dá para saber como uma partícula ela está, então sua posição e a velocidade, como um fóton ou um elétron, né, com precisão perfeita. Quanto mais sabemos a posição de uma partícula, menos sabemos sobre a velocidade. E quanto mais a gente sabe sobre a velocidade, menos a gente sabe da posição. Então, o que quer dizer sobre isso? Quanto mais a gente tenta achar uma resposta euclidiana, vamos dizer assim, matemática, certa, não, que vai metro quadrado, né, ou mesmo metros por segundo, quilômetros por hora, sobre algo, menos a gente vai saber a posição. Anos-luz, né, se a gente pegar viagens intergalácticas, que é o conceito que a gente tem hoje, que seria a velocidade mais rápida, né, a velocidade da luz. Mas será que é, né? E aí, quando Heisenberg postula isso, ou seja, o nosso conhecimento sobre partículas muito pequenas, que na verdade somos nós, né? Porque você é feita de átomos, tudo que você está vendo ao seu redor é átomo, tudo que você toca é átomo, tudo que você vê é átomo, tudo que você sente, inclusive, é átomo, né? É, e aí, no caso, o que? É impossível você ter a precisão correta da posição e da velocidade de uma subpartícula atômica. Então, olha que interessante. Se eu não sei a posição nem a velocidade de algo, como aquele algo existe? Né? E aí, pegando essa forma, como que nesse caso, né, aí no caso vem a perspectiva bruta, o pessoal começou a achar que, na verdade, interpretar, que faz sentido também, né, não estou desqualificando, é que se na verdade a gente não sabe, dá para saber a posição e não dá para saber a velocidade, então tudo é incerto. E aí, no caso, usou isso como uma incerteza da vida, que foi um princípio filosófico, né? Faz sentido também levar para esse caminho, né? Aqui na Alquimia da Mente a gente fala muito de filosofia. E aí entra de novo, né, os entendimentos, por exemplo, em relação à verdadeira ciência das antigas civilizações, onde você tinha a união que entre o que a gente chama de ciência, mas é o materialismo, e a espiritualidade, que tem a ver com respiração. Então é real. Então, se você não sabe a velocidade de uma partícula subatômica e você não sabe a posição, então tudo é passível de acontecer. Então, o zero, se for pensar, né, em relação à matemática, é muito mais compreensível, é muito mais próximo de você, o desconhecido, do que o conhecido. Você tá entendendo? Assim, que eu quero deixar de uma forma clara, até mais fácil de você entender. Você não tem como saber, por exemplo, como uma partícula subatômica vai estar, mas ela vai estar ali. É a mesma coisa, por exemplo, você está me escutando, me assistindo, me ouvindo, me sentindo agora, através de às vezes, uma televisão, Smart TV, você está no celular, num tablet, você está usando fone de ouvido ou não. Pode ser o fone de ouvido Wi-Fi, Bluetooth, ou mesmo pode ser com cabo. Pode ser que você esteja num lugar tumultuado, então tá difícil de me ouvir, ou mesmo você está me ouvindo com clareza, né?
O ponto principal é, você não vê, por exemplo, o som, né? Mas você está me ouvindo. Você não vê o feixe de energia elétrica sair do aparelho seu, logicamente que não, senão você vai levar choque, né? Mas tem um monte de eletricidade onde você está usando esse dispositivo, então assim, ele existe, mesmo que você não veja. A mesma perspectiva do princípio do Heisenberg, que nesse caso, você não sabe a velocidade, você não sabe a posição, mas eles estão ali. Né? Então, assim, não tem como, hoje em dia, se a gente for pensar, até o Tesla colocou isso, né? Quando a ciência unir, na verdade, a consciência, ela vai avançar em 10 anos o que não avançou em 100, né? E faz muito sentido, né? Porque o Tesla não dá para dar descrédito para ele, né? Ele era um alquimista também, tal como eu. Se você, na verdade, procura a verdadeira origem da humanidade e conhece, né? Conhecendo a verdade, né? A verdade os libertará. Tem essa frase, né? Que você sabe que existe. Oráculo de Delfos, a mesma coisa. Vai ter o mesmo tipo de frase. Não tem como voltar para trás. Entendeu? Então, assim, o Heisenberg ele não descobriu nada. Ele só, basicamente, ele repostulou algo que nas antigas civilizações sempre fez sentido, é sentido e será sentido. Né? Então, assim, o que eu quero dizer para você, a física quântica não está tão longe da sua vida. Porque a partir do momento que, na verdade, você se torna cético em relação aos seus resultados, perde fé, coragem em relação àquilo que você tem que fazer, é a mesma coisa. Não é porque você não está vendo o resultado que, na verdade, você tem que desistir dos seus resultados. De trabalhar, de você batalhar, acordar cedo, de você fazer mais que os outros, de você entregar mais daquilo que é requerido de você no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver estudando, trabalhando. Né? O grande lance de tudo é a incerteza predomina sobre a certeza e a incerteza é a certeza. Eu quero dizer para você, o mundo do desconhecido faz mais sentido para você vivê-lo do que você, na verdade, ficar acreditando no mundo material. E é aqui que está o pulo do gato. A grande maioria das pessoas pode não ouvir, não sentir, não assistir esse episódio, esse vídeo, esse podcast, e tá tudo bem. Mas tudo aquilo que eu estou falando para você não vai servir apenas para esse ano, não vai servir apenas para esse dia, não vai servir apenas para esse minuto, não vai servir apenas para esse segundo. Vai servir para sempre. Essa mensagem é atemporal. O que a gente está falando aqui é uma lei, é a lei natural. A lei natural ela está no esoterismo, na gnose, no ocultismo. Ela está presente na física quântica. Ou seja, ela está em tudo. Se ela está em tudo, não tem como modificá-la. Pode até ter inteligência artificial, não vai mudar. A inteligência artificial também é regida pela lei natural. Entendeu? Então, assim, quanto mais você pisar mais no chão e parar de você querer ouvir ladainhas ou mesmo um atalho, e no universo não existem atalhos, mais você vai entender que essa incerteza que você tem, essa dúvida em relação ao seu progresso, em relação a você ter coragem ou não de fazer aquilo que você tem que fazer, procrastinar. Procrastinar é horrível. Procrastinação é horrível para você, porque a partir do momento que você não assume o que você deveria ter feito ou quem você deveria ser para fazer o que você tem que fazer, você está perdendo minutos preciosos, está perdendo sua vida, tal como um todo, para você progredir, você ter resultado, entendeu? E um minuto que você perde na internet, redes sociais, qualquer coisa, sabe, que sugue a sua energia, você já perdeu, não tem como voltar para trás, sabe? Quantos minutos você já perdeu por nada? Horas do seu dia por nada, entendeu? O grande lance de tudo é abrace o desconhecido e vá, né? O medo, é porque eu tenho medo de ir em frente em relação a isso, Diego. Medo é uma consequência daquilo que você aprendeu, ele não existe. O desconhecido gera medo, sim, mas a partir do momento que, na verdade, você abraça isso, mais as coisas elas tendem a ser modificadas. Até mesmo o conceito que você tem de medo. Né? O medo é algo que sempre vai aparecer, porque é algo que você não conhece e acabou. A partir do momento que você conhece, acaba, meu amigo, minha amiga. Qual que é o grande lance do medo? É você abraçar. Né? E aí não é algo que a gente pode fazer por você, mas a gente pode ajudar você. Né? Inclusive a gente tem um treinamento, você pode clicar no primeiro link da descrição em relação a isso. O medo é o que mais trava as pessoas, porque o medo é inerente ao desconhecido. Quando algo diferente acontece na sua vida,
com um mecanismo de defesa na sua mente subconsciente, que você ativa seu cérebro jurássico, reptiliano, né? Você o quê? Basicamente, você vai querer voltar para onde você estava. Só que, como a única verdade no universo é a mudança, né? Você não tem como voltar casas para trás. O universo não roda para trás. Não existe isso. Voltar para o passado para reverter meu futuro. Não existe isso. É filme de Hollywood. Isso não é real. Isso é, na verdade, mais uma desculpinha para você tentar fazer aquilo que você não fez, né? De deixar de ser uma pessoa procrastinadora para ser uma pessoa realizadora. Não é assim que funciona. Então você precisa de passo a passo, precisa de, vamos falar, estratégias. E para você fazer isso, a gente ensina no primeiro link da descrição, para você reprogramar o seu subconsciente para o seu próprio sucesso. Entender de uma vez por todas que essa incerteza vai poder te ajudar em relação ao que você quer na sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.